Pedro Dal Castel, meu aluno, foi meu aluno no Colégio Tiradentes da Brigada Militar, excelente aluno. Nós te convidamos para gravar esse vídeo porque tu fizeste várias contribuições muito interessantes pelo MSN, se não me engano, a respeito de um vídeo que eu e o Aurélio gravamos sobre física quântica. Claro que nós dois não temos formação acadêmica nessa área. Tu tem essa formação específica, né? Tu faz uma breve apresentação, explica qual foi o teu curso de graduação, o que tu está estudando agora, em que instituição, e aí tenta nos falar desses 3 patamares que a gente até já pré-comentou antes. Como a gente passou da física clássica para mecânica quântica e para a teoria da relatividade, como se reexplicou todos os fenômenos que a física clássica explicava e mais alguns que ela não conseguia explicar e que justamente levaram a perceber anomalias e levantar hipóteses que levaram ao desenvolvimento dessa teoria, explicar talvez o que é essa teoria. E, em terceiro lugar, que desenvolvimentos tecnológicos que fazem parte do nosso dia a dia, principalmente agora em 2020 e 2021, mas não só, que só foram possíveis se não de criar, de desenvolver mais profundamente com a mecânica quântica. Antes do Pedro responder, não saia daí, espectador, que no final eu vou perguntar ao Pedro provocando qual é a relação entre mecânica quântica, física quântica e autoajuda. Mas isso é lá no final. Perfeito. Então, eu fui aluno do Regis, sempre fui apaixonado pela natureza e tomei a escolha correta, na minha opinião, de ir para o curso de Física, que é um curso que explora diversas áreas da natureza, com muito detalhe mesmo, tanto que matemática é muito densa. Agora estou no mestrado em Física também, né? Gostei bastante, estou seguindo essa carreira e passei pelas principais cadeiras de mecânica quântica, então acho que eu estou preparado aqui para discorrer sobre o assunto. Então, o primeiro assunto que o Regis propôs é basicamente por que a gente desenvolveu a quântica, o que aconteceu na história para mudar os nossos paradigmas. Então, a gente vivia num mundo em que os cientistas, né, era mais essa elite, né, que realmente refletia sobre esses assuntos. Esses cientistas, eles entendiam a natureza de uma maneira muito simples, digamos. Então, existiam os campos e os objetos eram influenciados pelos campos, e aí esses campos obedeciam leis matemáticas, equações, como as equações de Maxwell, como as leis de Newton, né, que são essas leis básicas do que a gente chama da física clássica, mecânica clássica. Tá? A mecânica clássica, no caso, Newton, e o eletromagnetismo clássico, no caso das equações de Maxwell. Então, eles estavam num patamar em que parecia que a física tinha sido toda resolvida. E, inclusive, o Lord Kelvin, que era um cientista da época, falava que estava realmente tudo resolvido e os únicos problemas da física era a precisão das medidas. Tá? Só que ele estava errado, né? Hoje em dia a gente sabe que ele estava errado. E o que aconteceu para a gente descobrir que tinha alguma coisa errada é o experimento chamado do experimento da radiação de corpo negro. Tá? Esse experimento funciona, ele é extremamente simples, tem como fazer em casa, tá? Não é tão simples de fazer funcionar do jeito ideal, mas ele é um experimento simples, pelo menos de eu explicar para vocês. Então, imagina que eu construo um forno, e aí imagina um forno esférico, vou fazer aqui, um forno esférico com um orifício bem pequeno. Quanto menor o orifício, melhor vão ser as medições. E eu esquento esse forno, eu esquento bastante, e aí começa a sair radiação pelo orifício. Tá? E eu detecto essa radiação. Então, eu tenho um instrumento que vai detectar essa radiação e vai medir as frequências, né, as energias que compõem essa radiação. Tá?
E classicamente se previa um perfil de radiação diferente do que acontecia na prática. Esse problema foi chamado de catástrofe do ultravioleta, isso, em que havia muito mais ultravioleta, muito mais frequências altas, quer dizer, a previsão clássica dizia que deveria ter muito mais radiação ultravioleta, e a partir dessa faixa, né, radiações mais altas do que a ultravioleta, e na prática não se via. Na prática se via muito menos do que aquilo que era esperado. E quem resolveu isso foi o Max Planck, exato, essa curva mesmo. Isso aqui era o que acontecia, e isso daqui era o que era previsto, né? Então era uma questão de perfil de frequências, né? Então é um gráfico mesmo, eu chamo de perfil de frequências, é um gráfico de frequências, que é basicamente a distribuição das frequências, dependendo da temperatura desse forno, e o que se previa era diferente daquilo que se media. E Max Planck resolveu o problema com a premissa, tá pensando aqui numa estrutura argumentativa que existe na matemática, ele partiu da premissa de que essas energias elas eram restritas a determinados valores discretos. Discretos eu quero dizer que ou é esse valor, ou é esse valor, ou é esse valor, ou é esse valor, e não tem nenhum valor intermediário possível. Tá? Vocês podem pensar, existe analogia clássica para isso, então vocês podem pensar, por exemplo, numa corda de violão, em que ela está presa em 2 pontos, e só vai soar a nota Lá, por exemplo, nessa corda de violão. Porque como ela está restrita, eu posso ter isso daqui, essa oscilação aqui, por exemplo, ou essa oscilação, ou essa oscilação. Então, são oscilações específicas que cabem nessa corda de violão. Então, assumindo essa premissa como verdadeira, de que as energias elas obedeciam esses níveis restritos, ele conseguiu resolver o problema da catástrofe do ultravioleta. Vieram outros experimentos, então isso foi uma porta aberta para a quântica começar a entrar na cabeça dos cientistas. Então, Einstein, com o experimento, explicando o experimento do fenômeno fotoelétrico, ele também teve que explicar de uma maneira totalmente contraintuitiva, tá? Porque se pensava que a luz que está aqui iluminando o ambiente, era algo como uma onda, e Einstein disse, não, no caso do experimento fotoelétrico, essa luz, ela se comporta como bolinhas. Então é diferente. E aí tu fazia um experimento e aí tu observava a onda. Aí tu fazia outro experimento, observava a partícula, né, comportamento de bolinha. E aí as coisas começaram a ficar cada vez mais, digamos, inexplicáveis, né? Até que veio Schrödinger e Fermi-Dirac, propondo equações que conseguissem resolver esses sistemas matematicamente. Então a equação de Schrödinger, a famosa equação de Schrödinger, e a equação de Dirac também, coloco nessa mesma categoria, são equações que conseguiram dizer, olha, a gente entende como esses fenômenos acontecem com essas equações aqui. E essas equações, junto com os postulados da física, os postulados são basicamente as premissas do teu argumento matemático, tá? Do teu argumento, não necessariamente matemático, no caso da matemática seria axioma, tá? Um outro nome. No caso ali da ciência, né, da física, são os postulados, né, são as premissas do teu argumento. Então, a equação de Schrödinger, junto com esses outros postulados, formam isso que a gente chama de mecânica quântica, que explica todos esses fenômenos que a gente não conseguia explicar e todos os outros esses fenômenos que a gente já conseguia explicar com a mecânica clássica. Então, usando a equação de Schrödinger, tu consegue recuperar as equações, as leis de Newton. Isso é possível de fazer matematicamente. Parte da equação de Schrödinger e recupera as leis de Newton. Isso é possível. Então, a mecânica quântica explica todo esse conjunto de experimentos aparentemente inexplicáveis para a época, que não era possível usando
a mecânica clássica e também explica todo o resto que a gente já sabia. A gente conversava antes em off a questão de quanto o quântico já está presente na nossa vida e na questão dos semicondutores que estão na vida prática de cada um, no smartphone, no computador, nessa nossa gravação aqui, no que vai ao ar, nos processadores dos grandes centros de processamento, que são as plataformas digitais. Como é que está presente na sua vida e o que significa o quântico na nossa vida, assim, macroscópica e do dia a dia na tecnologia? Cara, a quântica é uma coisa, ela é fantástica tanto quanto ela é misteriosa e difícil de entender, tá? Misteriosa no sentido de desafia a nossa intuição, desafia a nossa relação com o mundo prático, não místico, não misteriosa no sentido da magia, né? Porque a gente tem equações para entender elas, então não é mais mágico, não é mais místico. Então, quando tu tem uma equação para saber o que vai acontecer, tu já entendeu como é que funciona. Então, a gente entende como funciona a mecânica quântica, isso é bom deixar claro. Só que ela desafia a nossa compreensão do mundo, né, das coisas ao nosso redor. Então, existem alguns fenômenos quânticos, por exemplo, eu vou citar o exemplo aqui do tunelamento, por exemplo. O tunelamento, eu não gosto de usar essa palavra, então considerem que eu não usei essa palavra, uma coisa que sirva para simular uma barreira. Então, digamos que eu tenho essa folha de papel aqui e ela está simulando uma barreira. E aí eu tenho um objeto deste lado. E ele está parado. Ele tá aqui, eu não joguei ele contra a parede, ele está aqui. Existe uma probabilidade de, na verdade, ele aparecer do outro lado. Tá? Isso é quântico. Isso não vai acontecer com a caneta que eu coloquei aqui. Não vai acontecer com a caneta. Porque a caneta, ela não é pequena o suficiente para que esse fenômeno seja observável com a caneta. Mas se eu tiver, por exemplo, falando de um condutor elétrico muito pequeno e de um elétron, aí esse fenômeno pode acontecer sim. E esse fenômeno não é desprezível. Tanto que esse é conhecido como o limite dos computadores, é o tunelamento quântico. Regis, uma dúvida? Não, explica para nós se é possível, num universo suficientemente grande ou suficientemente velho, que todas as partículas de uma caneta apareçam do outro lado, ou se também tem uma questão das distâncias, que, na verdade, o pessoal gosta de explicar isso de maneira estatística, mas, claro, vira uma maluquice, e é justamente essa maluquice que é completamente contraintuitivo, né, que fenômenos macroscópicos possam se comportar como quânticos, mas em tese até poderiam, né? Isso, exatamente. Então, resumindo o que o Regis quis dizer, muito bem elaborado, muito bem, quer dizer, formulado, porque ele tem base para isso. Basicamente, acontece o seguinte, a mecânica quântica, ela não diz que é impossível a caneta vir parar aqui. Ela diz que é improvável, muito improvável. Porque todos os átomos, todas as partículas dessa caneta teriam que fazer o tunelamento ao mesmo tempo e parar num objeto coeso aqui desse lado. Então, ela não diz que é impossível, ela diz que é improvável. E se tu faz as contas, tu vê que a probabilidade é ínfima, que tu despreza e dane-se, né? Que é o que acontece no mundo clássico, esse mundo que a gente vive. Quer dizer, o tunelamento é um desses exemplos, tá? Ele tem a superposição, tem o emaranhamento quântico, tem essas estratificações de níveis de energia, tem a maneira como os orbitais, e aqui orbitais eu estou querendo dizer as órbitas dos elétrons, que não são que nem as órbitas planetárias, tá? Mas orbitais seriam como as órbitas dos elétrons nos núcleos, como que essas órbitas interagem quando tu forma uma molécula, né? Quando tu forma uma ligação metálica. E por isso ser diferente da mecânica clássica, por essas coisas se comportarem desse jeito bizarro, a gente consegue tirar proveito dessas coisas. Daí que surgem as tecnologias com base na quântica. A gente pega esses fenômenos bizarros e tira proveito deles, em nosso benefício. É isso que é tecnologia, né? Então, por exemplo, o exemplo assim, é o que mais está à nossa volta são os semicondutores. Os semicondutores, eles participam de processador, LED,
detectores de, por exemplo, a câmera é um detector de luz, tá? As câmeras dos celulares funcionam todas por semicondutores. Os processadores, né, do celular, processador do computador. As flash memories, que são as memórias, os SSDs, acho que vocês devem conhecer como SSD, que é a memória do celular, ou se tu compra um SSD de computador de 128 GB, 240 GB, coisa assim, esse SSD, ele usa o tunelamento quântico mesmo, ele é o uso do tunelamento quântico para armazenamento de memória no computador. Esse é outro exemplo, né? Os lasers também são tecnologias que só foram possíveis de fazer por causa da mecânica quântica. Então, não foi uma coisa que a gente descobriu o laser e aí, para explicar o laser, a gente usa mecânica quântica. Não. A gente só conseguiu fazer o laser por causa do nosso entendimento em mecânica quântica. E as aplicações dessas tecnologias são tão vastas que elas estão no nosso dia a dia. Então, a minha câmera do celular, que está ali, ela joga um laser de infravermelho no meu rosto, mede a distância e corrige o foco automaticamente. Né? Inclusive, tem vídeos no YouTube que mostram os pontinhos de infravermelho atingindo o rosto da pessoa. Isso para reconhecimento facial, por exemplo, é vastamente utilizado. E, nossa, fora, assim, imensa quantidade de aplicações está ao nosso redor. Então, assim, existe essa coisa óbvia de que, sim, o mundo todo é quântico, tá? O mundo todo, ele é explicado pela mecânica quântica, exceto a gravidade, né? Existe, claro que não é tudo, né? Mas estou querendo dizer tudo num sentido exagerado aqui. Mas as tecnologias que tiram proveito da mecânica quântica diretamente são essas. Tá? Existem outras que, enfim, para não deixar muito longo, vou me limitar a essas aqui. Existe física e metafísica. Por exemplo, eu e o Regis, a gente discorda porque eu acredito em Deus, ele não acredita em Deus. Eu acho que você, como alguém da física séria, não vai ficar preocupado em provar que Deus não existe, né? Ou que existe. Não é uma questão para a física ou para a coisa. Mas você tem lá, Fritjof Capra ganhou bilhões de dólares, milhões de dólares, vendendo o tal da física, né? O tal é incognoscível. A quântica leva à metafísica, ou seja, a explicação de como o universo surgiu, de quem foi a inteligência por trás do surgimento da matéria, ou ela explica a natureza, como você disse. Existe essa... Porque a gente vê muito pregador por aí que pega, eu sei, eu conheço a coisa porque eu sou quântico, eu conheço a mecânica quântica, logo eu posso explicar Deus, logo eu posso explicar a fé, logo eu tenho um novo Eldorado para fazer, eu tenho um novo mundo, a Terra Prometida está aqui, eu tenho aqui a fórmula da Terra Prometida, da vida eterna e tudo mais, porque eu sei quântica. Você vê relação assim entre essa metafísica e a física quântica? Bom, primeiramente, pelo que eu estou percebendo, essa metafísica seria o uso filosófico da física. O uso filosófico ou religioso, enfim, qualquer uso dessa maneira da física. Exatamente, na prática é isso. Metafísica, em termos de definição, metafísica é a origem de todas as coisas, é a causa primária das causas primárias. É a causa primária. É uma questão que, no fundo, ela acaba sendo filosófica. Tá. Então, tu me deu duas questões e eu vou responder. Eu vou primeiro levantar um ponto antes de responder diretamente, e o ponto que eu vou levantar é o seguinte. A gente tem as teorias, tá? As teorias são coisas... Na física, as teorias... E existem coisas que são chamadas de teorias que não são teorias, tá? Mas a teoria quântica, tá? Mais especificamente a teoria quântica de campos, ela é uma teoria muito boa que descreve muito bem os fenômenos da natureza, tá? Só que sair disso para dizer
então a mecânica quântica é a realidade, é um salto muito grande. O que a gente pode dizer é o seguinte: a mecânica quântica, ela é uma aproximação muito boa da realidade até onde a gente conhece. Mas dizer que a mecânica quântica é a realidade é um salto muito grande, tá? Então, tendo isso em mente, o máximo que a gente pode dizer é o seguinte: saber quântica nos aproxima de descobrir, por exemplo, sei lá, descobrir como que o universo foi criado ou como que ele se criou, tanto faz, né? Não, sem me importar muito aqui com os termos, mas ela aproxima disso, assim, aproxima. Ela aproxima, digamos, com a mecânica quântica a gente entendia no máximo como a galáxia funcionava, mal isso, nem isso muito bem. Com a mecânica quântica, mais a relatividade, por exemplo, a gente consegue chegar na intimidade do início do universo. Mas, então, aproximou? Sim, aproximou. A gente conseguiu descobrir como que o universo foi criado? Não, não conseguimos descobrir. Porque a teoria, ela não é a descoberta. A descoberta é aquilo que tu mede, né? Então, por exemplo, vou fazer um exemplo muito básico aqui. Essa garrafa existe, eu observei ela e agora eu posso afirmar, ela existe, ela está aqui na minha frente. Porque eu fiz uma medição, entendeu? Mas eu ter uma teoria de que existe uma garrafa aqui não é conclusivo de nada, entende? Então, ela aproxima no sentido de que eu entendo melhor e eu consigo propor experimentos e propor formas de medir que talvez consigam mais informação sobre aquilo. E aí, com essa informação que eu vou medir, com os novos experimentos que eu vou fazer, eu consigo me aproximar ainda mais das questões metafísicas, seja questões do surgimento da vida, surgimento do universo, como que essas coisas funcionam, se o nada é absoluto, se o nada não é, enfim, a gente é aproximado para essas questões, mas a teoria não é realidade, ela é uma aproximação da realidade. Existem pregadores, então, que falam dessa parte, digamos assim, religiosa, tá? E outros que falam do que as pessoas sentem, o sentimento das pessoas. Então, nós temos a distimia e a eutimia. Basicamente, que chamaríamos ciência psiquiátrica, vamos chamar assim, ou psiquiatria, você tem a distimia e a eutimia. O que é distimia? Distimia é o que a gente chama melancolia, que é o sentimento de tristeza, ou então aquela síndrome de Hard, aquela coisa, vai dar tudo errado, eu sou um pessimista, a vida é triste, a vida é ruim, e aí alguns pregadores dizem, não, se você entender a mecânica quântica, você vai passar da distimia para a eutimia, ou seja, para a serenidade, para ficar feliz, para ficar tranquilo, você vai escolher melhor a sua esposa, uma esposa para você vai ser uma pessoa mais, você vai ter sensações melhores, prazeres melhores, vai ter melhores atividades recreativas. Mecânica quântica tem alguma relação com isso, assim, quer dizer, com o comportamento das pessoas? Você é uma pessoa mais feliz porque aprendeu mecânica quântica? Olha, eu já posso responder de cara. Aprender mecânica quântica não me tornou uma pessoa mais feliz. Me tornou uma pessoa talvez mais realizada porque eu queria entender. Né? Eu queria entender mecânica quântica, eu aprendi mecânica quântica, na verdade, aprendi pelo menos o básico de mecânica quântica, passei em todas as cadeiras e passei bem, né? Estudei, fiz direitinho, e assim, fiquei realizado, porque para mim é uma grande honra aprender, entender mecânica quântica, mesmo que o básico, mas não me tornou uma pessoa melhor, quer dizer, nem melhor, nem mais feliz, enfim. Você não trocou de namorada por isso? Não, na verdade perdi porque eu tive que estudar muito. Eu queria perguntar se tu gostaria de falar sobre a relação entre a física quântica, o chamado modelo padrão, as reclamações que fazem de que é uma teoria muito bem sucedida no sentido dos experimentos confirmam as predições em grande medida, mas ao mesmo tempo se reclama que ela tem muita
muita gambiarra, tem muitos números arbitrários, né? E uma outra questão se utiliza a física quântica para tentar explicar, por exemplo, os primeiros instantes do universo, e tem várias teorias que também são bastante controversas. O público em geral recebe como sendo consenso. Os anos 2020 e 2021 são os anos em que as pessoas descobriram que os cientistas discordam, né? E não acreditaram que eles discordam. É muito engraçado isso. Então, se tu quiser falar sobre a questão dessas reclamações em relação a um número muito grande de constantes, né, de números arbitrários que não se consegue ver relação de uns com os outros, né? O Dirac, né, reclamava muito que o tamanho do próton era muito diferente do elétron, né? Por que isso incomoda os físicos? Incomodava, não sei se eles cansaram. O problema das especulações, que são muito profundas e muitas vezes sem um experimento que permita comprovar. A questão da discussão sobre a validade dos experimentos, eventualmente experimentos de bilhões de dólares, né? Tipo, se cria um satélite e se discute, mas o que ele está medindo? Ele está medindo o sinal ou o ruído, né? No caso lá, o satélite Planck, por exemplo, que mede a radiação de fundo, né? Então, todas essas questões, digamos assim, tensas da física, né? E o problema de que não se consegue, talvez não se consiga, porque é uma força muito mais fraca, trabalhar com a gravidade de forma quantizada. Então, são essas questões que tu já deve ter ouvido várias vezes, que são as questões clássicas, né, sobre a física contemporânea, a física a mecânica quântica como a que, na verdade, é a mais ampla, assim, é a grande teoria, não a mais bonita ou mais amada, mas é a que dá mais dinheiro. Sim. São vários pontos, né? São vários pontos. Eu vou tentar ordenar eles de maneira inteligível. Tá, primeiro, ciência é assim, né? Ciência, ela não evolui sem discordância. É obrigatório ter discordância e quando não tem, alguém faz ter porque tem que ter. Então, por exemplo, é consenso, por exemplo, de que a massa do elétron e a massa do antielétron são iguais. Isso é consenso. Tá, então, o que é o elétron? Enfim, o elétron é uma das partículas fundamentais. O antielétron, ele é a antipartícula do elétron. Tá? Não vou entrar em detalhes do que é matéria e antimatéria, mas um é matéria e o outro é antimatéria. E existe o consenso de que elas têm a mesma massa. Existe esse consenso. Porém, existem físicos, hoje em dia, que fazem medidas das massas das duas partículas cada vez mais precisamente para ver se realmente, até aquele limite, as massas são realmente iguais. Tá? Então, mas é consenso, não é consenso. Se tem consenso, alguém faz não ter, e quando não tem consenso é onde mais floresce ciência nova. E sobre a questão do modelo padrão, ela é a seguinte: sim, o modelo padrão ele tem constantes arbitrárias. Tem. O que é uma constante arbitrária? É um negócio que eu ajusto até dar certo. Tá? Pareceu bem grosseiro, mas é isso aí mesmo. Eu faço isso, tá? Assim, eventualmente, tu sendo cientista, sendo físico, tu vai colocar uma constante em algum lugar, seja numa equação, seja numa simulação, que tu dá aquela ajustada nela para fazer funcionar, né, da maneira grosseira mesmo. E aí o que você chama de grosseiro... Desculpa interromper. O que você chama de grosseiro é randômico? O que eu chamo de grosseiro é na base da força. Não é o randômico, é na base da força. Eu vou fazer isso aqui funcionar... Sim, e se não funcionar, vou fazer funcionar. Vou botar mais uma constante ali e vai funcionar. Né? Então, o que acontece? Então a gente está perdido? Não, a gente não está perdido. Porque o que acontece? A ciência é um método. Tá? Para mim, ciência e método são quase sinônimos. Tá? E a ciência ela é um método rígido para a obtenção de informação, para a verificação de uma informação. Tá? E claro, pode ser difícil de verificar essa informação, pode ser mais fácil, etc, etc. Tu repete, mas existe um método.
E esse método ele é baseado em estatística, tá? Então, o que acontece? Quando eu coloco uma constante arbitrária, né, essa chavezinha, quando eu coloco essa chavezinha, eu uso esse ferramental estatístico para ver se isso daqui que eu estou colocando não é um overfit, que a gente chama. O que é um overfit? É algo que eu coloco a mais que não precisava. Tá? Porque imagina, Regis, eu posso colocar, por exemplo, eu posso fazer uma equação que ela tem 1 milhão de constantes arbitrárias e pronto, descrevo qualquer coisa, né? Mas não, a estatística, ela vai me dizer, não, aqui tem coisa redundante, reduz isso daqui. E aí tu reduz, até tu chegar numa situação em que, tipo, não dá. Porque com poucas constantes tu não consegue descrever, e onde tu consegue descrever tem coisa demais. Então, o modelo padrão, apesar dele ter sua arbitrariedade, ele está no regime aceitável. Ele está no regime daquilo que a gente aceita como ciência, tá? E ele funciona muito bem. Pode falar, Regis. Não, a questão aqui é a associação clássica que se faz dessas constantes ajustadas a martelo, vamos dizer assim, para encaixar, né, com os epiciclos, no caso da astronomia geocêntrica. Como havia uma anomalia, tinha uma maneira matemática, digamos assim, de explicar o fenômeno da observação errática, aparentemente, dos planetas. E conforme o número de parâmetros livres que tu colocava ali, tu conseguia dar uma explicação que parecia explicar, tá, então realmente a Terra é o centro e os planetas têm, além da órbita circular perfeita básica, tem outras órbitas circulares, e tu podia colocar quantas tu precisasse para ajustar, né? Esse seria o problema de um número grande. Claro, o fenômeno pode ser complexo, pode faltar observações, pode faltar teoria, pode faltar hipóteses testáveis, e tu eventualmente vai precisar criar, digamos assim, ajustes, né, arbitrários. Ou seja, a gente verificou esse número aqui que encaixou, né? Se isso é um fenômeno, a gente está olhando torto, e isso aqui é uma ilusão, isso futuros experimentos dirão ou não dirão, pode ser que a gente nunca consiga resolver isso, né? Então, é esse tipo de problema que eu estava me referindo. Exato. Agora eu realmente entendi a questão. E assim, vai soar meio desesperançoso, mas a tese dos epiciclos, ela só caiu por água porque estava óbvio que tinha epiciclo demais, né? Tinha muito epiciclo. Mas imagina um caso em que o nosso sistema solar não fosse tão complexo, né? Por que precisou de muito epiciclo? Porque planeta interage com planeta, que interage com Lua, que sai asteroide, não sei o que, flutuação, blá, blá, blá. Então tinha muito epiciclo ali. Então, não dá, né? Vai ficar botando epiciclo à torta e direito? Não, peraí, vamos tentar outra coisa, pelo menos, né? Só que imagina que as órbitas fossem boas o suficiente para funcionar com 2 epiciclos. Ainda está errado. Mas tu está conseguindo explicar com 2 epiciclos. Então, e aí tu nunca vai descobrir o negócio? Então, o que acontece? Tu tem que assumir que aquilo está verdadeiro e aquilo está falso. Então, bota um grupo para dizer que está verdadeiro, bota outro grupo para dizer que está falso. Então, alguém vai fazer o quê? Vai fazer teorias novas para tentar dar outra explicação, que seria, no caso do modelo padrão, seria, por exemplo, a teoria das cordas, que não é teoria, é uma hipótese, tá? Então, a hipótese das cordas é essa alternativa, por exemplo, e muitas outras teorias tentando substituir, e não conseguem substituir o modelo padrão, tá? Isso é importante deixar claro. Não conseguem substituir o modelo padrão. Não são nem melhores, nem explicam mais coisas, nem não sei o quê, nem propõem experimento novo. Então, existem as pessoas desenvolvendo isso daqui e existem as pessoas que estão demonstrando que aquilo funciona realmente. E aí, concluindo a situação ali do modelo padrão, no fim das contas é o seguinte, tu tem cientistas que estão tentando desbravar para um lado, mesmo que não esteja dando certo, talvez alguma hora dê, e por enquanto a gente está empacado nessa situação.
E é isso aí, a ciência é assim, mistério atrás de mistério, às vezes a coisa anda devagar, às vezes a coisa anda rápido demais, né? E a gente está vivendo atualmente aí o limite do modelo padrão, que também é uma honra, né, estar vivendo exatamente nesse momento. Imagina, se a gente conseguir viver até o momento que quebrar essa barreira, vai ser sensacional, né? E, e temos que concluir também o assunto se mecânica quântica tem a ver com psicologia, se deixa minha vida melhor e tal. O uso da ciência como um ferramental de autoajuda, ele não é recente, né? Por exemplo, o conceito de energia, ele é um conceito na história da humanidade extremamente recente. A energia não faz muito tempo, faz algumas centenas de anos, poucas centenas de anos, que o conceito de energia surgiu. Se eu não me engano, foi depois de Newton. Se não me engano, foi depois de Newton que surgiu o conceito de energia. E a energia, enquanto ela não foi entendida realmente o que é energia matematicamente, a energia era uma coisa que, nossa, o que é energia? Ah, a energia está em todos nós. Ah, existe a energia térmica, a energia eletromagnética. Ah, então existe a energia do amor também. Por que não? Por que não a energia, né, porque, é uma energia, eu fico mais animado, é uma energia, né? Eu faço mais coisas quando eu estou animado, então essa energia da felicidade. Aí a tristeza tem uma energia negativa, né? Digamos. Então, claro, sentimentos, a gente sabe que é muito uma questão das tuas experiências, da tua regulação hormonal e do que tu está vivendo ali, né? Tua bagagem e tal. Só que essa tradição de trazer os conceitos da física para a autoajuda, para a psicologia, para etc., isso perdura desde sempre. Tudo que se descobre novo, de novo, o bóson de Higgs, a partícula de Deus, está em todos nós, não sei o quê, descobrimos Deus, não sei o quê. Então, a maneira como o jornalista expõe, alguns cientistas tentam explicar, às vezes dão uma bola fora, e aquela coisa toma uma proporção gigantesca e as pessoas tiram proveito disso. Então, por exemplo, a quântica, quando o cientista está ali explicando quântica, ele fala de vibração, ele fala de energia, ele fala de ondas e coisas que se comunicam e entrelaçamento quântico, aí daqui a pouco a pessoa fala, nós estamos entrelaçados e nós sentimos as mesmas coisas, quando na verdade a empatia é uma coisa inata, né? É um instinto humano a empatia. Então a pessoa toma saltos gigantescos, assim, para uma... Não que a quântica não faça parte da psicologia, não é isso que eu estou querendo dizer. Daqui a pouco vai saber, né? A gente ainda não chegou lá. Tem várias situações da biologia em que a gente já detecta fenômenos quânticos, por exemplo, a fotossíntese, né? A fotossíntese sem quântica, tu não explica tudo. Não tem como, sem quântica. Então, a quântica tá na psicologia? Cara, de repente tá, não sei. Mas as pessoas, elas dão esses passos muito grandes e conseguem fazer dinheiro com esses passos enormes, entende? Então, aquela pessoa que está te vendendo colchão quântico é um charlatão. Primeiro, ela não entende quântica, tá? E se ela entende quântica, ela tinha que estar na cadeia, né? Então, assim, são passos extremamente grandes, assim, que se dão. Mas é uma vocação, viu, Pedro? Eu mesmo sempre já disse para o Regis aqui em outro programa, eu disse, a minha falta de vocação para o charlatanismo me faz uma pessoa muito menos rica do que eu gostaria de ser. Mas a minha falta de vocação para o charlatanismo me faz uma pessoa mais realizada. É aquela questão do Aristóteles, né, de que eu não quero fazer... Esse orgulho eu não tenho! Eu quero fazer teoria, filosofia, né? Mas a questão da física quântica, no vídeo que eu e o Aurélio gravamos, eu dei a minha explicação, que eu acho que é a mais elementar possível. Olha, as pessoas utilizam conceitos que não compreendem para explicar outros conceitos que não compreendem. Então, o que é o amor, né? Aí, se a pessoa não entende o que é amor, ela vai pegar uma outra coisa que ela também não entende, que vai ser, por exemplo, a física quântica, né? Ou a energia cósmica, ou a energia
telúrica, né? E vai dar um sentido místico para isso. Eu até brinco, desenvolvendo um pouquinho mais, que o Weber diz que com a ciência moderna, né, houve um desencantamento do mundo, ou seja, as coisas deixaram de ter uma explicação mágica para ter uma explicação científica. Mas isso é a física clássica, né? Que as pessoas comuns conseguem intuitivamente entender a mecânica clássica, a física de Newton. Ela parece que explica muito bem os fenômenos macroscópicos, pelo menos, e as pessoas acham que entendem. E assim, não vai ter lá uma precisão de calcular a aceleração e tudo mais, mas ela entende, realmente ela entende porque realmente é intuitivo. Mas, e quando entra a relatividade e é a velocidade da luz mesmo, que as coisas estejam andando, cada uma delas a metade da velocidade da luz? Como assim? Começa a não fechar mais suas intuições. A questão como assim ela pode estar de um lado ou do outro e ela vai aparecer e vai se comportar em parte como onda, em parte como partícula, não faz mais sentido. E aí, como não faz mais sentido, parece que é um mistério que permite explicar outros mistérios. Na verdade, tu não está explicando, tu está fazendo uma evocação. Então, a mecânica quântica, ou qualquer coisa que a gente não entenda, pode funcionar como uma maneira de fazer referência a outras coisas que nos parecem misteriosas. Então, um mistério para o leigo, ou até mesmo para um próprio físico, de algumas coisas da física quântica, podem servir de evocação de outros mistérios, de metáfora, basicamente, né? E aí, para fazer uma pergunta para terminar, e essas coisas que volta e meia aparecem, aí saem grandes manchetes e depois aparecem. Acho que nós dois somos fãs da Sabine Hasselfelder, não sei se esse é o nome dela, né? Que ela volta e meia joga uma água fria, pelo menos nas manchetes, né? Ela diz que não tem que gastar bilhões e bilhões para construir mais um acelerador de partículas gigante. Se tiver dinheiro sobrando, faz, né? Mas, de repente, tem que pensar bem que experimentos são mais importantes, né? E ela diz, olha, talvez nunca se consiga explicar algumas coisas, e volta e meia surge uma partícula misteriosa que depois se descobre que era um ruído, era um problema estatístico, não era realmente uma detecção, né? Então eu queria que tu pelo menos encaminhasse para o final, comentando essas armadilhas e o problema que a Zamini também tem um livro, né, sobre perdido na Lost in Mathematics, eu acho que né, em que Lost in Beauty, não é Lost in Beauty? Beleza. A tentativa de buscar simetria, né, levou algumas fantasmagorias. Então, mas para mostrar o quanto a física, que é a ciência mais precisa que nós temos, né, ela tem uma grande precisão sobre o que ela não consegue resolver. É aquela coisa de economista, né? Este modelo explica 10% do fenômeno, ou seja, ele não explica quase nada, né? Mas ele tem as ferramentas para calcular o quanto não explica. Sim, ele é autoconsciente. E essa questão que nós temos, acho que qualquer estudante de ensino médio, de física, né? Quando vê que, como é que é o universo que a gente consegue ver, 5% a matéria, prótons, nêutrons, elétrons, isso aí é só fótons, isso é só 5% do universo? Como assim? Perfeito. Então, indo direto ao ponto, existe um problema de conduta dos cientistas. Aí tu pode, inclusive, dizer que eles não são cientistas por não terem a conduta de cientista, né? Então, qual é a conduta do cientista? A conduta do cientista é seguir o método científico. Então, se tu identificou um negócio e aí tu acha que aquilo é uma quinta força, por exemplo, né? Tipo, esse negócio a gente conhece 4 forças, né? É a gravidade, a eletromagnética, a força fraca e a força forte. Aí, descobrimos a quinta força, tá? E aí isso é publicado. Mas isso é um problema de conduta, porque ele não fez as análises suficientes e não tem experimento suficiente e não tem outros laboratórios replicando as medidas, não tem experimento duplo cego, não tem nada disso, não é feito com prudência. Então é um problema de conduta do cientista. E
E aí que tá o que a Zabine e a minha orientadora também prega isso demais para mim, é que tem como tu ser inovativo e prudente ao mesmo tempo. Tu não precisa deixar de ser prudente para ser inovativo, porque tu pode ser inovativo dentro das tuas quatro paredes e dane-se. Mas tu pegar e tu falar categoricamente, olha, talvez nós descobrimos a quinta força, então vamos gastar tantos bilhões nesse novo acelerador, não é justificável, é um passo muito alto, entendeu? Então, é um problema de conduta, é necessário mais prudência, e prudência não se paga com inovação. Tu consegue ser inovativo, que é um dos principais combustíveis da ciência, é a inovação. Tu consegue ser inovativo, mas tu tem que ser prudente, senão tu coloca dinheiro no lugar errado, tu coloca cientista para pensar naquilo que não tem sucesso, tu coloca os alunos para estudar aquilo que só vai ser perda de tempo, e aí a ciência se torna menos efetiva. Então, prudência de menos também diminui a eficiência. Às vezes a gente pensa que, por ser prudente demais, foi lento demais. Tá, mas se tu for prudente de menos, foi rápido demais para o lugar errado, tu tem que voltar tudo, né? E aí é outro tipo de problema. Então, essa é a minha opinião, né? Acho que é uma opinião aceitável na minha condição de mestrando, né? Ainda eu posso dizer que eu sou um físico, não sei se eu posso dizer que eu sou um cientista, eu estou ainda ali engatinhando nas minhas pesquisas, ainda não fiz minha primeira publicação, tá a caminho, vamos ver como é que vai ser. E para quem quer saber mais de mecânica quântica, a gente vai deixar na descrição uns vídeos que eu recomendo. Eles são em inglês, infelizmente, porque tem poucos canais, poucos produtores de conteúdo realmente bons aqui no Brasil, mas eu vou colocar os bons aqui do Brasil, eu vou colocar também. E canais, né? Vou indicar os canais. E espero que... Eu acho que os de inglês vão ter legenda em português, porque são vídeos extremamente famosos. Então, provavelmente vai dar tudo certo. Mais alguma coisa? A parte da prudência e ciência, eu concordo. E aí eu e o Regis podemos falar, porque está no campo da filosofia, porque a gente, do campo da filosofia, a gente já trabalhou aqui a epistemologia. Epistemologia é justamente essa prudência em ciência. O que se pode afirmar em ciência depende, como você falou em outro momento, do método também, né? Sobre o amor que o Regis falou, né? Aí eu acho que você deixou bem claro também. Eu e Regis somos especialistas como filósofos em amor, porque a gente leu o vídeo, né? O vídeo eu acho que é suficiente como nossa, mas a nossa interpretação do amor como filósofo pode ser desalentadora para as pessoas comuns que estão esperando mais do amor. E você deixou claro também que o amor quântico não deve ser muito diferente, né? Se é que os cientistas já testaram essa hipótese. Eu não sei se os físicos andaram testando o amor quântico, mas eu creio que já seria um desvio epistemológico ou não. Aí você fique à vontade na conclusão para dizer. Eu conheço o amor pela quântica. O amor quântico, esse eu não conheço ainda. Eu li o vídeo para ver se tinha instruções concretas de como era a arte de amar, né? Mas aí quando eu vi que era outra coisa, eu parei de ler, né? Só o Aurélio leu, eu não li. O vídeo ele era mais fã dessas atividades recreativas que a gente chama aqui. E dizer que a gente não vai poder terminar, explorar o tema, mas a gente já deu uma ideia para quem não sabia nada sobre física quântica. E você separou muito bem física quântica de amor quântico e outros esoterismos, né? Outros esoterismos. Inclusive, aí, para piorar a decepção do Regis, quanto mais estuda quântica, talvez pior seja a arte de amar, porque é tempo dedicado a estudo que não vai dar nada, não vai contribuir nada na arte de amar. Tem que namorar com uma pessoa que também tenha uma grande paixão e que aí a distância dos casais ajuda a aproximar de vez em quando. Como todos são gaúchos aqui, Caio Fernando Abreu diria que há a biblioteca de Alexandria entre nossos corpos. Né? Há um acelerador de partículas entre nossos corpos. Mas na arte de amar a gente quer esquecer, a gente quer botar fogo nessa biblioteca de vez em quando. Sim, exato.
que é passar reto. Mas se tu for amar uma física, uma cientista, aí, nossa, o investimento ali em mecânica quântica pelo menos o básico ali vai ajudar, com certeza. Temos que casar uma relativista, uma astrofísica com um quântico. Isso. Vamos ver se conseguimos fazer pelo menos a unificação, se não das teorias, dos físicos. Dos casais, exato, das áreas. Olha, por mim é isso. Eu acho que a gente abordou todos os assuntos de maneira satisfatória, né? Não integral, de maneira satisfatória. E quem quiser se aprofundar, vou botar canais muito bons vou enviar para o Aurélio botar na descrição. E por mim é isso. Eu espero que essa seja a primeira de uma série de programas explorando esses temas tão sensíveis. E as relações, que aqui é o canal de filosofia, entre a filosofia e a física. Muito obrigado, Pedro. Obrigado, Regis. E até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado pelo convite.